Graça e paz, aluno. Bem-vindo ao canal Prof. Lima. Espero que esteja gostando dos vídeos que eu tenho montado, que esteja facilitando teus estudos. Minha recomendação, dá uma olhada no canal, tem umas playlists, eu organizei os vídeos, acho que vai ajudar você. Então vamos lá, vamos resolver aqui a questão 55 da prova do Enem de 2012, prova azul. Então segue o texto. O mecanismo que permite articular uma porta de um móvel ou de acesso é a dobradiça. Normalmente são necessárias duas ou mais dobradiças para que a porta seja fixada no móvel ou no portal, permanecendo em equilíbrio e podendo ser articulada com facilidade. No plano, o diagrama vetorial das forças que as dobradiças exercem na porta está representado em. Então vamos lá. Então, a primeira coisa aqui no nosso texto, a prestar atenção, é que ele fala que está em equilíbrio. Então a gente tem que ver que conceito é esse. E a outra é que as forças que estão representadas, elas agem sobre a porta. Então o objeto de estudo é a nossa porta. Então vamos lá, equilíbrio. O que significa equilíbrio? É que não tem aceleração. Então, não tem aceleração de translação, ou seja, resultante das forças é igual a zero. E não tem rotação, aceleração de rotação, ou seja, o torque é zero. Ok? Então, olhando para a porta, a gente tem a porta, a força-peso age sobre ela, e se não houverem as dobradiças, essa porta cai. Então, você, no nosso caso aqui, tem duas dobradiças. Vão ter forças agindo essa dobradiça, com componentes verticais e horizontais. Mas, o que a gente pode ver é que, como a força-peso é vertical, a resultante na horizontal das dobradiças tem que ser zero. E a resultante das forças nas dobradiças na vertical tem que ser voltada para cima. Então, sem perda de generalidade, a gente pode considerar que as duas têm componente vertical para cima, ok? Então, com esse diagrama, a gente tem que a resultante das forças é igual a zero, tá? Ok? Então, vamos ver agora a análise para rotação. Então, a gente tem a porta, ok? Nós temos a força-peso e temos duas dobradiças. Vamos pensar que a gente fixou a dobradiça de cima. Você vai lá, botou o parafuso e vamos ver o que acontece com a dobradiça de baixo. Ora, o que é torque? Torque é a distância entre o ponto de rotação e o ponto de aplicação, vezes a força, vezes o seno do ângulo entre os dois vetores, posição e força. Então, nesse caso aqui, ó, vai rodar em relação à dobradiça de cima. Nós temos esse vetor aqui de ponto de aplicação. E a gente vê que a porta, devido à força-peso, você prendendo na dobradiça de cima, ela vai girar no sentido horário. Ora, a dobradiça de baixo vai ter que fazer uma força que evite essa rotação. Ora, a gente já disse que tem uma componente vertical, mas olha só, ela está apontando para o ponto de giro, ou seja, o seno do ângulo da força vertical e o vetor posição de ponto de aplicação é 180, sendo 180 é zero. Então a força vertical aqui não provoca torque, ou seja, precisa de uma componente horizontal. Ó, a componente horizontal que vai gerar um torque no sentido anti-horário vai ser uma força no sentido horizontal aqui. Ora, se eu tenho uma componente vertical e eu tenho uma componente horizontal, a resultante sobre a dobradiça embaixo é uma força para cima inclinada para a direita. Olhando para cá, a gente tem apenas a opção D, é a resposta. Já seria a resposta. Mas vamos lá, vamos continuar analisando o problema. Então, vamos ver agora numa situação ao contrário do que a gente fez. A gente tem a porta, essa porta tem peso, só que em vez de eu prender a porta pelo
pela dobradiça de cima, agora eu vou prender a porta pela dobradiça de baixo. Aquela força que você disse que existe aqui, ela está sendo aplicada no ponto de rotação. Ora, R é igual a zero, então não tem torque. Então essa força da dobradiça não vai fazer a porta parar de girar, porque a força peso está agindo para ela rodar no sentido horário. Ora, o que está acontecendo na dobradiça lá de cima? A gente já viu que tem uma componente vertical. Ora, da mesma forma que a gente já viu, o vetor de ponto de aplicação e a força F fazem ângulo zero. Seno de zero é zero, então o torque dessa força vertical na dobradiça de cima é nulo. Ora, obrigatoriamente vai ter que ter uma força horizontal aqui que provoca um torque no sentido anti-horário. Ou seja, se eu tenho uma componente vertical e uma componente horizontal, vai ter que ter uma componente inclinada para a esquerda, para cima e para a esquerda, na dobradiça de cima. Como a gente vê, a resposta é letra D. Espero que tenha gostado, curta o vídeo, se inscreva no canal e bons estudos. Até a próxima!